Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast. No episódio de hoje eu vou dar sequência ao episódio de semana passada falando sobre as normas ABNT. Na semana passada eu falei sobre as citações e hoje eu vou falar sobre as referências. O intuito desses dois podcasts é que você saiba pelo menos o básico das normas ABNT. E por isso, no episódio de hoje, eu separei os 3 tipos de referências bibliográficas mais comuns em trabalhos científicos, que é de artigo científico, que a gente cita bastante, de livro, que também é frequentemente citado, e de site. Lembrando que sempre que você for fazer a referência de algum trabalho, ele tem algum intuito, né? Ou ele é para uma banca, ou ele é para uma revista. E geralmente as próprias comissões desses processos, né, no caso o periódico da revista ou o programa da banca que você vai submeter, já dá ali algumas instruções de como que eles preferem que as normas sejam escritas, porque existem algumas preferências que nem sempre são utilizados por todos. Por exemplo, a utilização de et al. Na referência, algumas bancas, algumas revistas aceitam e tá tudo ok, e em alguns programas, alguns periódicos preferem que você faça a citação com todos os nomes de todos os autores, sem utilizar et al. Então é sempre bom, sempre que você fizer uma referência, você conferir o local que você vai disponibilizar aquele trabalho e ver se a forma que você está citando, a forma que você está referenciando, está de acordo com o que eles esperam. Então vamos começar pelos artigos de revistas, os periódicos. Você vai referenciar colocando o último sobrenome do autor, começando pelo primeiro autor e dando sequência até a quantidade de autores que tiverem. Se tiver apenas um autor, você coloca o último nome, o último sobrenome em maiúsculo, vírgula, o primeiro nome do autor. Então vamos supor que é Ana Souza. Você coloca Souza em maiúsculo, põe vírgula, depois coloca A e coloca ponto. Na sequência você escreve o nome do artigo normal, com letras minúsculas normais, aí ponto. Depois você escreve o nome da revista e coloca ela em negrito, vírgula, a cidade, vírgula, V, ponto, que representa o volume da revista, do artigo que você está acessando. Aí você escreve o número do vírgula, aí você põe P minúsculo, ponto, e coloca a página. Então, por exemplo, o artigo que você leu estava na revista e ocupou da página 13 à página 22. Aí você coloca 13, um tracinho, 22, vírgula, o ano e ponto. Lembrando que, com relação à quantidade de autores, você pode fazer de duas formas. Você pode colocar o nome de todos os autores, da forma que eu disse no primeiro exemplo, né? Neste exemplo, ou seja, o último sobrenome do autor em maiúsculo, vírgula, o primeiro nome dele, ponto, os demais sobrenomes, se ele tiver outros, ponto, e aí ponto e vírgula, e aí você faz o mesmo processo com os outros autores. E aí, no caso do et al., você utiliza quando são 4 ou mais autores. E aí, vai depender do processo que você está participando. Tem revistas que vão pedir para você pôr et al. E tem revistas que vão pedir para você pôr todos os nomes, da mesma forma que bancas. Então, o importante é que você esteja atualizado com o periódico que você está submetendo, com o programa que você está participando, do que necessariamente com as normas. Foque aonde que você está submetendo o seu trabalho, em vez de focar na norma ABNT em si. E aí, no caso do et al., você coloca o último sobrenome em maiúsculo, para o primeiro nome, depois do ponto você põe et, espaço, al, ponto,
E aí é o mesmo procedimento, o nome do artigo, depois o nome da revista em negrito, a cidade, o volume, o número, as páginas e o ano. Agora, passando para referências de sites, de fontes, né, de informações que você tirou de algum site, no caso de você ter acessado um artigo que está disponível em suporte eletrônico, você vai fazer a citação exatamente do mesmo jeito que eu disse anteriormente, e aí depois que você der ponta ali no final da citação, você vai colocar disponível em o endereço eletrônico, e depois você coloca acesso em 2 pontos e coloca o dia que você acessou, o mês abreviado. Então, por exemplo, novembro você vai colocar 9 só, né, com V mudo, e depois o ano. Agora vamos supor que você acessou uma notícia de um jornal, tipo uma notícia do G1, e que você quer fazer a citação daquela notícia. Então, primeiro você coloca o autor da notícia que você acessou, da informação que você acessou. Então, por exemplo, foi João Dias. Aí você coloca Dias em maiúsculo, vírgula, o J e ponto. Depois você coloca o título da notícia, por exemplo, opções para a educação brasileira em tempos de pandemia. Ponto, coloca o nome do jornal, que no caso seria o G1, a cidade, que provavelmente seria São Paulo ou Rio, dependendo da notícia que você acessou, o dia, o ano, o mês abreviado, e depois o ano, e aí você escreve ponto, né, depois do ano, disponível em 2 pontos, o endereço do site, ponto, do link, né, da notícia específica que você está acessando, tem que ser o link da notícia, não o link do site para a pessoa procurar a notícia lá, acesso em 2 pontos, o dia, o mês abreviado, com um ponto, né, no finalzinho da abreviação, e o ano. No caso de você acessar alguma fonte que não tem uma pessoa como autora, você coloca a entidade responsável. Então, vamos supor que você acessou alguma coisa do Ministério da Educação. Então, em vez de você colocar lá o título, começar a citação com o nome de uma pessoa, você coloca Ministério da Educação, em maiúsculo. Bom, e agora para finalizar, vamos falar sobre livros. O início é bem similar, você coloca o último sobrenome do autor em maiúsculo, depois você coloca o nome e os demais sobrenomes, se caso houver, com a primeira, só fazendo ali, né, a indicação com a primeira letra do nome e um ponto, os demais autores separados por ponto e vírgula, conforme eu já havia explicado, e aí você coloca o título do livro em negrito. Caso tenha um subtítulo, você põe 2 pontos e o subtítulo sem ser em negrito, ponto, a edição, ponto, o local, 2 pontos, a editora, vírgula, o ano, ponto, o número de páginas, um P minúsculo e ponto. No caso quando você for colocar a edição, você vai colocar o número da edição, vamos supor, segunda edição, você põe 2 ponto, E e D minúsculo, ponto. E aí depois você coloca o local, que no caso é o nome da cidade. Bom, além dessas formas de referenciar, existem várias outras maneiras diferentes quando você utiliza apenas um capítulo do livro, essa que eu mencionei citando o livro como um todo, maneiras diferentes para documentos, arquivos jurídicos. Então, sempre que você for escrever o seu trabalho, é bom você consultar as exigências de onde você está submetendo o trabalho. É melhor que o seu trabalho esteja de acordo com as normas que a revista está exigindo ou que a banca, né, que o programa da banca que você está participando está exigindo, do que necessariamente de acordo com as últimas atualizações da ABNT. Bom, então eu encerro o podcast de hoje. Qualquer dúvidas pode deixar aqui nos comentários
ou me mandar uma mensagem por direct. Meu Instagram é @PamelaSouzaDias. E feliz Dia dos Pais para quem for pai ou para o pai de vocês. Grande abraço e até o próximo episódio.